Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, segunda-feira, vamos falar aqui sobre uma dúvida que chegou lá no Instagram, que pergunta sobre varejo e construtoras. Quais seriam as melhores oportunidades nesses dois setores? E aí eu vou aproveitar para passar para vocês um cenário mais macro, por que que essas empresas sofrem mais nesses períodos, e isso tudo a gente vai falar depois dessa nossa vinheta. Enquanto isso, a gente sempre pede para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, avisem aos amigos e compartilhem o máximo que vocês conseguirem. Se conseguir, marca a gente também lá no Instagram que a gente reposta e a gente sempre gosta bastante. Bom, pessoal, eu vou começar esse vídeo de hoje fazendo a seguinte pergunta para você. Se você pensar no passado, quais são as empresas que vocês lembram que faliram? Talvez quem é mais antigo vai pensar na Mesbla, vai pensar na Arapuã. Algumas pessoas vão falar na Incol, outras vão falar talvez da PDG, Rossi Residencial, Viver, ou que faliram ou entraram em recuperação judicial muito pesado. Agora, por exemplo, nesse mês já saiu a recuperação judicial da Ricardo Eletro, por exemplo. Que elas têm em comum? Elas são do setor de varejo e construção. Dificilmente você vai ver, por exemplo, uma empresa de petróleo que entrou em recuperação judicial, que teve falência, qualquer coisa. Mesmo quando o petróleo cai lá para US$ 20, US$ 30, cara, a empresa tem alguns períodos ruins, mas logo em algum momento do ciclo ele só para US$ 100 ela faz caixa, ela consegue. Uma empresa mineradora, a mesma coisa. A gente vê que até a Paranapanema, que não faz investimento, que está cheia de problema, falir, ela não falha. Ela segue aos trancos e barrancos, mas ela consegue seguir. Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse é um mercado que eu sei que traz muita atenção da pessoa física, porque ela quer ganhar aquele muito dinheiro. Na hora que você olha os maiores bilionários do mundo, quais são os maiores bilionários do mundo? Cara, o Elon Musk vende carro, bem ou mal é um tipo de varejo. Ok, que não seja tanto. Vamos para os outros. Amazon, varejo. Aí você vai para o dono da Zara, varejo. Dono do Walmart, varejo. Hoje em dia o dono do Walmart é mais dividido. Eles não estão lá em cima no topo do ranking porque dividiu por 5 ou 6 herdeiros. Mas se somar o dos 5, 6 herdeiros, você vai ver que bate ali em cima com os outros. Aí você vai Louis Vuitton, por exemplo, o francês lá que chegou a ficar entre os 5 maiores, varejo. Então quer dizer, o varejo ele tem essa sedução. Né? Qual foi a maior alta da bolsa antes dessa queda recente? Era a Magazine Luiza, é de qual? Varejo. Né? E antes, na época de 2007 a 2010, mais ou menos, foi Hering, varejo. E antes, de 1999 a 2005, lojas americanas, varejo. Então ele tem essa sedução, né, o varejo. Por quê? Porque ele tem essa possibilidade de fazer você acertar aquela ação que vai subir muito. No próximo ciclo de alta, a maior alta da bolsa provavelmente vai vir do varejo ou da construção civil, porque são os mercados mais voláteis. Em compensação, você fica exposto a entrar numa empresa que não vai se recuperar, uma empresa que vai realmente para a ruína, igual aconteceram todas essas que eu falei no início do período de hoje, no início desse vídeo de hoje, e igual aconteceu agora com o Ricardo Eletro, que não é listada, mas é uma grande empresa. Igual pode acontecer, por exemplo, com Madeiro, que aí já seria varejo de serviços, restaurante, mas igual vai acontecer com outras empresas aí também. Tá? Então esse ponto precisa ficar muito claro. Tá? Antes da gente subir e falar as maiores oportunidades da Bolsa, você tem que se perguntar se você está disposto a correr o risco da ruína. E quando eu falo ruína, é realmente ruína, é perder 100% do valor. Isso se você não ficar alavancado, não ficar termado ou qualquer coisa do gênero, que eu estou vendo pessoa física ir para um caminho que é complicado, que é complexo, mas isso não é assunto para o vídeo de hoje. Tá? Então, vamos agora falar aqui sobre possíveis oportunidades. Tá? O que você precisa olhar quando você está exposto a dois segmentos
que tem muito risco com relação a juros. Qual é o grande risco da construção e do varejo? Né? A construção, você tem pessoas que compram imóveis. Os imóveis ainda não estão prontos. A parcela desses imóveis é corrigido pela inflação. Tá? E você tem empresas que elas tomam dívida para fazer essa construção desse imóvel, porque elas esperam do outro lado receber um fluxo. Então essas dívidas elas pagam juros também. Tudo bem que consegue juros mais baratos, porque hoje em dia você tem CRI, que é isento, então você consegue emitir um pouco mais abaixo. Você tem taxas que vêm direto do financiamento da poupança, que é mais barato, mas isso não vem ao caso. Mas ela toma e juros mais altos acabam impactando. E ela, às vezes, ela não consegue repassar isso para o cliente. E do outro lado, você tem um contas a receber que vai reajustando pela inflação e que às vezes o cliente não consegue pagar. E aí ele tem que destratar ou a corretora tem que fazer uma renegociação com ele que reduz. Tá? Então ela é muito impactada com o cenário de juros alto. É muito melhor para a construtora trabalhar com inflação de 4%, que a parcela do cliente sobe de R$ 1.000 para R$ 1.040 em um ano e depois sobe para R$ 1.082, R$ 1.084 no ano seguinte. É muito melhor para a corretora, para a construtora, do que uma parcela de R$ 1.000 que pula, sei lá, para 1.300. Teve período que o INCC bateu quase 30%. Que aí a pessoa, ela já não vai conseguir repassar isso talvez para um banco. E o varejo? Né? O varejo a gente está falando de pessoas que compram normalmente produtos supérfluos. Né? Então a gente está falando de comércio de joia, de roupa, de calçado, de bijuteria, de eletrodomésticos. São algumas questões, cara, que você às vezes consegue esperar. Se hoje tivesse uma crise gigante, você perdesse tua renda, você consegue ficar um ano sem comprar roupa. A maioria das pessoas consegue. Consegue ficar 1 ano, 2 anos sem comprar um sapato. Consegue esperar um pouco mais para trocar aquela televisão, por exemplo, que você já acha pequena, mas que você quer a grande. Você consegue talvez esperar um pouco mais com a geladeira que você tem. Né? Então, essas empresas, elas têm uma dívida grande e elas, porque o negócio delas tem uma margem muito baixa, que é o negócio de varejo. Quando você olha ali, a margem líquida é 1, 2, 3, 4% mais ou menos. Uma empresa super bem gerida, igual uma Renner, igual uma Marisa, vai conseguir chegar em 10, 11, 12 mais ou menos. Tá? Mas é um mercado que é muito complexo e que você consegue deixar para depois. Não estou colocando aí alimentos e nem farmácia, tá? Esses aqui são varejos um pouco diferentes. Mas pegando o varejo de forma geral, comércio seria mais ou menos isso. Então, você acaba tendo negócios que você consegue, você às vezes acaba vendendo menos e você não consegue repassar tanto essa inflação. E aí o teu custo começa a pesar. Então, dito isso, o que você precisa ter numa empresa para você estar diante de uma empresa que possa crescer muito? Você precisa comprar uma empresa barata, mas tem que ser uma empresa que esteja barata, mas que não vai quebrar. Então vamos dar uma olhada aqui nessas empresas de varejo aqui que eu tirei aqui do Fundamentos. Tá? Por exemplo, se você pegar as melhores, entre aspas, por preço ou valor patrimonial, a gente tem aqui logo em segundo a Saraiva, por exemplo. Cara, mas a Saraiva, será que não vai falir? Hoje em dia ela já está fechando tudo. Então não adianta você pegar uma empresa que, cara, tem preço sobre lucro 0,11, price sales ratio de 0,078, por exemplo, se você está falando de uma empresa que pode falir. Ela já caiu tanto, mais tanto, mais tanto, que hoje ela está baratíssima, mas ela tem risco de falir. Né? Então, vocês vão ver que os indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui, eles podem falhar, porque eles, por exemplo, iriam falar com que Saraiva sendo uma boa empresa. Né? E uma empresa que está diminuindo de tamanho e coisas do gênero. Então vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente pegar é o seguinte: a gente pegar empresas que estejam com preço sobre valor patrimonial baixo. Tá? Você vai ter oportunidade aqui em cima, talvez em Arezzo, por exemplo, que o pessoal adora, ou o Grupo Soma, que o pessoal adora, sim. Mas essas talvez não sejam aquelas maiores oportunidades em termos de crescimento.
Em compensação, são empresas que têm um risco mínimo de falir, ou mesmo Centauro, Lojas Renner, Pets e outras. Tá? Então vamos tentar nos ater a essas empresas aqui, ó, que estão de 1 para baixo. Tá? E vamos tirar essas aqui negativas. Depois, o que eu pegaria? Ah, mas a empresa não pode falir, ou seja, ela não pode ter dívida alta. Então, quando a gente pega aqui, a gente tira essas duas aqui, as que estão embaixo da CIA. Elas já têm dívida maior do que o patrimônio líquido delas. Então, eu já tiraria a Marisa e a Via Varejo. Tá? Então, a gente fica com CA, Allied, Graziotin, Guararapes e Americanas e Expa, né, que é Espaço Laser. E aí essas aqui seriam empresas possíveis. E aí o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de tirar aquelas empresas que talvez estivessem com prejuízo. No caso, são as mesmas aqui. E aí eu gostaria de tirar empresas que estejam com preço sobre lucro alto. Então as outras seriam possibilidades boas. E aí como é que eu faria essa visão aqui? Né? O que me ajudaria? Que a empresa tivesse uma receita alta. Então aqui a menor de todas seria a CIA, dentre essas que sobraram, né? A Via ainda está menor, mas ela está com aquela dívida mais alta, um preço sobre lucro prejuízo. Tá? Então poderia ser aqui CIA. Tá? E outra coisa que eu gosto é também ver se a receita cresceu. Aí a CIA ela caiu 6. Qual dessas aqui que a receita mais cresceu? É essa daqui, né? Que seria a Americanas, por exemplo. E embaixo também cresceu muito a Espaço Laser. Aqui a gente tem uma que cresceu 19 ali, que eu vou ver qual é também, que é a Allied. Então, quer dizer, a empresa mais barata talvez seria a CIA. Tá? As empresas que estão baratas e têm algum potencial de crescimento, aí ficaria entre a Allied, Americanas e Espaço Laser. Mas eu pegaria algumas nesse sentido. Tá? E aí, passando para construtoras, é um pouquinho diferente. Tá? E vocês vão ver que é um setor que está mais depreciado. Você vê que quase todas aqui estão com preço sobre valor patrimonial abaixo de 1. A gente tem aqui só a Direcional, a Plano e Plano, Cali, a CalSA e a Cury que estão acima. Tá? E aí da JHSF para baixo todas estão com valor patrimonial. A gente tem que tirar aquelas que têm risco de falir. Risco de falir, quem está com valor patrimonial abaixo de 1 tem risco de falir. Aquelas empresas que tiverem com dívida muito alta também tem risco de falir. Aqui a gente já começa a ver algumas, ó, 90%, 100%, 99%, 121%. Você vê que não à toa essas são aquelas que estão sendo precificadas mais barato pelo valor patrimonial, pela dívida maior. E a gente está falando de Gafisa, Elbor, Tecnisa e Tenda. E a partir daqui para baixo, né, talvez tirando aqui 0,82 e 1,02... que seria a RNI, talvez a MRV, mas a MRV é muito grande, tá? Então eu acho que já reduz muito, já dilui muito esse risco. As outras todas poderiam ser possibilidades. E aí a gente pode ir para preço sobre lucro. Tá? Então, tirando a RNI aqui dessas de baixo, a partir da Moura até a JHSF, a gente vê que, tirando essa CRDE que está no prejuízo, todas as outras estão com preço sobre lucro baixo. Né? Então aqui você pode até escolher. Tá? Evita, por exemplo, uma Mitre que está com maior preço sobre lucro. A própria Zetec, ela normalmente ela já tem um ágio normal. A Melnick ela está menos endividada do que a Iven, por exemplo, por isso ela já tem aqui um valor um pouco maior. Mas é isso, todas essas empresas aqui de 5 vezes lucro e que não estejam endividadas e que estão abaixo do preço sobre valor patrimonial seriam boas opções. Por quê? Porque elas não têm risco de ser aquelas empresas que vão ser lembradas porque faliram, mas vão ser empresas que têm aí um potencial de crescimento. Quais são as empresas que têm risco de falir, por exemplo, se o ciclo for mais longo? Nesse momento seria Elbor, Tecnisa, Tenda e Gafisa. Tá? Seriam essas 4 aqui. Quando eu digo falir, entra em recuperação judicial. Né? Na outra época, né, na outra recessão, a de 2015 e 2016, quem entrou em recuperação judicial foram essas. Viver, João Forte, Roça Residencial e PDG. E seguem até hoje na recuperação judicial. Tá? Então, a minha resposta seria essas. Tá? Então, você precisa investir em empresas baratas, com potencial de crescimento, mas que não vá falir.
quer dizer que vai aturar um tranco mesmo que o juro vá 15, 16%, por exemplo. Então, minha resposta seria essa. Bom, pessoal, vocês viram que hoje a análise ficou muito mais pautada em indicadores. Nem sempre é bom a gente fazer uma análise só pautada em indicadores, mas aqui é um vídeo gratuito e a gente tem menos tempo. Na semana passada, eu cheguei a fazer uma aula na imersão de análise fundamentalista, inclusive sobre indicadores, né, mostrando as pegadinhas que existem. Então, eu posso ter incorrido em alguma dessas pegadinhas quando eu fiz esse vídeo de hoje. E por isso que a gente pede para vocês sempre olharem o nosso conteúdo quando é mais denso, quando tem essas lives. E além disso, hoje é o último dia, né, para vocês poderem entrar na nossa mentoria de análise fundamentalista. Uma mentoria que aí sim a gente ensina como analisa a empresa, o curso que é o mais aprofundado de todos, aquele que você vai aprender a fazer análise, entrando na demonstração de resultado das empresas ali, entrando nas informações trimestrais, nas demonstrações financeiras padronizadas, vendo um formulário de referência, olhando notas explicativas e tudo isso. Tá? Então, as informações vão estar aqui no link da descrição do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente vai estar encerrando por aqui. Abraços a todos, bons investimentos, não deixem de nos seguir nas outras mídias sociais também. Até a próxima, tchau, tchau.